Um dia você acorda com uma ligação. Aquela dívida antiga do cartão de crédito que você já tinha esquecido de pagar explodiu. Agora você só tem 4 meses para pagar tudo. Só tem um detalhe: o tamanho da dívida é tudo que você ganharia trabalhando durante um ano inteiro. Na prática, você tá falido. Ninguém precisa ser especialista em economia para saber que um país que está devendo 60% de tudo que produz em um ano é um país com um grande problema pela frente. Mas e aí o que você me fala do Brasil? Que não tá devendo 60% nem 65%, mas sim 90% de tudo que produz. Já é possível enxergar um grande iceberg se aproximando. Basta olhar para frente. Só que o mais incrível é que ninguém tá falando disso. A idolatria política virou um véu cegando o povo brasileiro que pode até negar os fatos, mas que não vai conseguir negar a consequência desses fatos. Nesse vídeo você vai entender de forma simples a verdadeira situação brasileira e o que acontece com o país quando ele quebra. Como isso muda completamente a vida das pessoas, como isso pode impactar na tua vida e principalmente como criar uma arca de Noé preparada contra um dilúvio anunciado. Dá uma olhada nessa foto. Essa é a dívida pública do nosso país. Ou seja, quanto que o governo está devendo em relação ao seu PIB, que é tudo que a gente produz como país em um ano. A gente acabou de chegar na impressionante marca de 88%. E segundo o FMI, a gente está chegando em incríveis 92% de dívida. E isso é um alerta vermelho. Significa que a gente está chegando em uma dívida insustentável, que em último caso pode sim quebrar o nosso país. Mas o que de fato significa esse tal de quebrar um país? O que realmente pode acontecer? Pra gente entender isso, vale a pena dar uma olhada no que rolou quando isso aconteceu com os nossos vizinhos aqui da Argentina. Em 1999, os nossos hermanos viviam uma situação bastante complicada. Era o início do governo de Fernando de la Rúa, que era um político centro-esquerda que estava herdando um país que já estava bem ruim das pernas. 14% da população estava desempregada e os caras estavam com uma dívida de 45 a 50% o valor do PIB nessa época. Ou seja, de tudo que a Argentina produzia em um ano, metade era valor aproximado da sua dívida. Para piorar, os caras ainda tinham um câmbio fixado de 1 para 1 com dólar, ou seja, não era o mercado que definia o preço do dólar, e sim uma canetada política como se isso fosse resolver alguma coisa. Os caras se recusavam a cortar seus gastos, tipo assim, não vai dar nada, deixa aí. E economistas do mundo inteiro dizendo, vai dar merda. E os caras lá, não, de boa, só pegar dinheiro emprestado do FMI, pagar dívida com mais dívida, joga pra frente, tá de boa, cortar gasto é coisa de fascista. Até que em 2001 a bomba explodiu. O governo argentino chegou impondo o terrível corralito. Do nada, você, cidadão argentino, descobria que não podia mais sacar o que quisesse da sua conta bancária, apenas o que o governo liberasse. Milhões de pessoas desesperadas correndo pros bancos tiveram que enfrentar a polícia, cara. E mais de 30 pessoas acabaram morrendo no meio dessa violência. O dinheiro argentino tava evaporando e quem tinha dólar na mão praticamente tinha ouro. Isso porque o governo argentino proibiu que as pessoas comprassem dólar para evitar desvalorizar a moeda da Argentina. A galera tava tão desesperada que estavam tentando invadir a casa do presidente, a Casa Rosada, né? E o presidente precisou fugir de helicóptero para acabar não morrendo. Depois disso, cara, a moeda argentina foi pro saco. O câmbio oficial, que era $1 para um peso, ninguém mais era doido de pagar esse valor numa moeda falida. Na prática, o câmbio praticado pelas pessoas na vida real, na economia real, fora da canetada, passou a ser menos de 30 centavos por cada peso. Aí tu imagina a situação de tu ter a grana que tu tinha guardada no banco travada e o pouco que te restou ali do teu dinheiro, do teu patrimônio, tinha perdido mais de 60% do valor. Nessa época, o salário médio de uma família já não conseguia comprar arroz, carne e leite dentro do mesmo mês. Pessoas normais de classe média viraram mendigos num curto espaço de tempo, tendo que pedir abrigo e comida nas igrejas que estavam fornecendo ajuda. 60% da população argentina nessa época ficou abaixo da linha da pobreza. Quem tinha dólar nessa época passou a ter um padrão de vida muito maior do que a média da população, ou então aproveitou para sair do país. Mas quem não tinha, quem dependia somente do peso, cara, praticamente não tinha mais nada. Para você ter ideia, o negócio foi tão caótico que nesse período, dentro de 11 dias, a Argentina teve 5 presidentes. Era cara entrando, renunciando, olhando, não, aqui não dá, vai pro próximo. Pior do que a Argentina foi o caso do país que teve que fazer uma moeda de 100 trilhões de dólares. Esse foi o caso do Zimbábue, lá em 2008, que entrou numa crise econômica que é de dar arrepios até hoje para quem escuta as histórias. Os caras, sem conseguir organizar de fato a sua economia e gerar uma produção real, decidiram fazer uma reforma agrária forçada, uma redistribuição de terras para fazer populismo mesmo. Obviamente, isso afastou investidores internacionais e isolou o país, o Zimbábue, do resto do mundo. Aí um país isolado economicamente, que não produz muito, mas tem muito gasto que precisa pagar para sustentar a máquina,
China decidem ter a brilhante ideia de ligar a impressora de dinheiro loucamente. O país chegou num buraco tão grande que ele teve a sua dívida valendo 375% o valor do seu PIB. Mas óbvio, vale lembrar que apesar de nós, o Brasil, a gente está indo para 90% de dívida em relação ao nosso PIB, a nossa economia é muito mais robusta do que era a do Zimbábue. Só que com essa impressão descontrolada de dinheiro rolando e a galera do não vai dar nada no poder, em 2008 o Zimbábue estourou sua bomba. Os caras chegaram, presta atenção, numa inflação de 6 trilhões por cento ao ano. Um pãozinho passou a custar 10 milhões de dólares zimbabuianos. A cada dia, os preços dobravam 2 a 3 vezes em um ambiente que se tornou impossível de fazer qualquer negócio, economizar grana, fazer um planejamento futuro, enfim. E mais uma vez, só escapou quem tinha uma reserva de dólares americanos guardados, que é a moeda que o mundo inteiro confia e tem valor no mundo inteiro, né? O resto, cara, viveu um verdadeiro cenário de filme de terror. Lojas pararam de vender porque ninguém queria aceitar uma moeda que perdia valor a cada hora, mesmo o governo forçando você a aceitar, que é uma lei que existe nos países, que é a lei de curso forçado. O país, ele obriga aos estabelecimentos comerciais a aceitarem a moeda considerada oficial do país. Mas que comércio vai querer aceitar uma moeda que tá perdendo valor a todo momento? E aí, quando as empresas começam a quebrar, vira um efeito dominó, né? Milhares de crianças já não tinham mais escola para ir e foram ajudar os pais a catar comida na rua. Hospitais, cara, passaram a não ter mais medicamento disponível e ficaram superlotados na base do trabalho voluntário de quem ia lá ajudar. E claro, quando aconteceu o apocalíptico, mas bastante simbólico, momento que o governo teve que criar uma moeda de 100 trilhões de dólares que já não era mais nem suficiente para comprar um maço de cigarro. Até que em 2009 o governo largou mão, cara, abandonou de vez o controle da sua economia e absorveram o dólar americano de fato como moeda oficial. Mas até lá, milhões de pessoas perderam tudo que tinham conquistado em uma vida. Só que assim, vale pontuar uma coisa. Apesar desses exemplos terem devastado a vida de pessoas comuns, cada país tem sua economia, tem sua credibilidade e seu fôlego de quanto tempo aguenta fazendo besteira antes de colapsar de fato. Adquirir conhecimento não é pra gente alimentar medo dentro da gente, é pra gente saber tomar boas decisões e se preparar para qualquer cenário possível. Sempre torcendo, óbvio, para que nada de ruim aconteça, mas preparado para caso aconteça também. E aqui eu acho que vale muito a pena citar a seriedade dos meus parceiros aqui desse canal, que fazem esse canal existir, que é a Nomad, que eu recomendo para quem quer comprar dólar e deixar dentro de uma conta internacional guardada fora do país. E é uma conta de graça, você não precisa pagar a taxa de abertura, manutenção, nada. E aí você ainda consegue comprar um dólar mais barato, que é o câmbio comercial. Geralmente essas casas de câmbio cobram um dólar de turismo, né? Lá eles cobram um dólar comercial, você consegue comprar um dólar mais barato também. Basta chegar no aplicativo, apertar em adicionar saldo na sua conta e aí você faz o Pix de quantos reais você quer comprar em dólar para tua conta. Se fizer sentido para você, aponta a câmera do teu celular aqui pro QR Code, baixa o aplicativo e se você quiser ganhar até 20 dólares de cashback, que dá mais de 120 reais no câmbio atual, coloca o código OIGOR20, que é um código que eu tenho de parceria com eles, que eles liberam esse bônus pro pessoal que me segue e colocar esse código aí, beleza? Mas aí é o seguinte, no nosso caso aqui do Brasil, a gente não somente tem uma dívida que é muito grande, como também o prazo da nossa dívida é muito curto. Em média, os títulos de dívida brasileiros vão vencer em 4 anos. E aí a gente tem que pensar, o governo que vai estar no poder vai dar calote nessa dívida? Ele pode dar calote de duas formas. A oficial, que é chamada de moratória, que é avisando de fato, ó, não vou pagar. Isso aí é péssimo para a credibilidade global e aí isso afeta diretamente a nossa vida. E a outra forma também horrível, que é através de inflação, né? Que é imprimindo mais dinheiro para conseguir pagar as dívidas, mas por consequência o preço de tudo sobe porque o nosso real desvaloriza, derrete, perde valor. Só que aí tem um detalhezinho que é um pouco diferente da dívida de outros países, né? Que no nosso caso aqui no Brasil, os nossos títulos de dívida estão principalmente atrelados à taxa de juros e à inflação. Então, se a nossa inflação sobe, a dívida pública sobe também. Então, meio que não resolve, entendeu? Traduzindo, cara, sinuca de bico total pro nosso país. Mas assim, vale lembrar que o nosso país tem uma economia mais robusta que esses outros países que eu usei no exemplo. Então, a gente pode ter mais fôlego para fazer besteira antes que de fato estoure uma crise de credibilidade ou algo desse tipo também. Só que assim, a gente não tá blindado e também a gente não sabe exatamente quando essa bomba vai explodir. Mas assim, dá para resolver a situação do Brasil e evitar que essa bomba exploda? Dá, só que é impopular. Não tem mágica. O país precisa fazer ajustes fiscais, organizar suas contas públicas e precisa fazer isso logo, cara. É o feijão com arroz que dá certo, mas que não gera voto. Cortar gastos e produzir mais riqueza. Então, pelo amor de Deus, não vai votar em político por conta de frase lacradora, porque essa idolatria política tá levando
levando a gente pro buraco. Se você conhece alguém que precisa entender esse cenário, me ajuda muito se você mandar esse vídeo para essa pessoa. Não esquece que conhecimento liberta, e para mais vídeos como esse, não esquece de curtir o vídeo, não custa nada para você, e se inscreve aqui no canal para receber os próximos. E claro, para comprar dólar, vou deixar as informações todas aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima.